dessa capacitação. E um dado que ficou bastante claro para nós é que a partir da discussão do planejamento integrado, né, nós percebemos que essa escola, de fato, ela democratizou as relações do saber. Quer dizer, hoje em dia, esse menino, ele tem a possibilidade de construir os seus conceitos, né, das diferentes áreas, com diferentes profissionais. Quer dizer, e uma outra coisa importante também que o professor começou a perceber, que nessa escola, a partir do planejamento integrado, nós coletivizamos a responsabilidade pela aprendizagem. Hoje, essa responsabilidade, ela não está somente em cima do professor de prática educativa, mas também do animador cultural, do professor de educação física, da videoeducação, do estudo dirigido, enfim, todos os componentes que fazem parte dessa escola. Lourdinha, na área de coordenação de saúde, quer dizer, tem gente ainda que acha que escola não deve ser restaurante e que escola não deve ser clínica. Mas a verdade é que se 83% das comunidades aprovam o CIEP, é porque lá também tem serviço médico. Qual é o balanço que você faz desse ano? O grande balanço que vejo e a grande mudança foi a contribuição que essa escola trouxe de Augusto, de uma forma concreta e ampla para a sociedade brasileira. Dois grandes setores sofrem da não priorização, que é saúde e educação. E nós podemos, neste governo, fazer com que saúde e educação, de fato, caminhassem juntos. Você já imaginou o que é uma proposta de saúde em que nós não fomos para lá para trabalhar com doença? Chega de doença, nós fomos para trabalhar com saúde. E de que forma a gente trabalha a saúde na construção da cidadania? De que forma a gente faz a democratização do saber? De que forma a gente busca o saber de todos os profissionais e juntos caminhamos numa construção no qual nós dizemos, não somos donos do teu corpo. O teu corpo é teu. Agora, de que forma a gente vai trabalhar para que você evite de ficar doente? De que forma você, comunidade, vai saber como é que você pode se proteger? Como é que a gente chama essa comunidade para mostrar a responsabilidade que ela tem na participação da construção dessa cidadania que tem que ser coletiva? E um outro grande ganho é você pegar esse profissional de saúde que saiu de uma faculdade, que lhe deu saber elitizante, com hegemonia, e chega para ele e diz, olha, companheiro, aqui você é um educador, aqui você é um ser social e que tem compromisso social. Então, esse profissional de saúde, ele aprendeu e muito. Olha, é muito rica a experiência que a saúde teve dentro dessa escola de horário integral. Então, não só para a comunidade, para o profissional também. Muito, um crescimento, um enriquecimento. Você precisaria ver os depoimentos de enfermeiros, médicos, odontólogos, atendente de consultório dentário, auxiliar de enfermagem, técnico de higiene dental. A participação desses profissionais que vão lá, seja sábado, seja domingo, eles ultrapassaram aquele limite de horário, de uma coisa que deveria ser. Eles se sentirem enquanto ser social, que tem uma responsabilidade naquele momento. Fantástico. Nós não ouvimos ainda a Lourdinha e o Luiz Augusto, que lidam com uma parte, digamos, mais comunitária da atividade dos CIEPs, a qual nós vamos dedicar, em seguida, uma parte maior, mais ampla do nosso programa. Então, vamos ao nosso primeiro intervalo e, na volta, vamos examinar os ginásios públicos e as atividades culturais e as atividades comunitárias dos CIEPs. Até já. Educação pela TV. Uma nova visão na educação. O caminho mais curto para a universidade é através da nova escola pública. Você vai ver como funcionam os cursos e as oficinas nos 66 ginásios públicos do 2º Programa Especial de Educação do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Educação pela TV. Diariamente às 9 da manhã, na Rede Manchete. O próprio nome já diz, numa escola construtivista, o aluno e os professores vão construindo juntos, vão ampliando juntos os seus conhecimentos. Nos Centros Integrados de Educação Pública do Rio de Janeiro é assim, não faltam atividades para facilitar esse trabalho. A mesma preocupação está presente tanto nos CIEPs do ciclo básico quanto nos ginásios públicos.
minha função principal está nessa parte pedagógica, mas a gente trabalha em tudo aqui para os ginásios públicos. Então, nessa parte pedagógica, a gente vê a questão da avaliação dos alunos, a gente vê a questão do treinamento dos professores, os centros tutoriais, né? Treinamento também dos diretores pedagógicos, faz os cronogramas desses centros, discute com os professores uma vez por mês no centro. Existe uma outra equipe aqui dentro que faz um acompanhamento mais da parte, vamos dizer, administrativa, né? Que vê como é que está essa parte toda da manutenção, o número de professores, de funcionários, esse tipo de coisa. A gente faz mais um acompanhamento de como está sendo desenvolvido o currículo, né, em cada um dos 68 GPs. Eu acho que essa escola, uma escola de horário integral para pré-adolescente e adolescente, né, onde eles podem até fazer opção por esse horário, onde tem um horário para estudar aquilo que eles poderiam estudar em casa e para aprofundar os estudos, para ver coisas diferentes que normalmente quem tem é a classe média que faz isso fora da escola, né? Um curso de línguas, um clube esportivo, e mesmo um aprofundamento nas diversas áreas do conhecimento, em matemática, nas oficinas de língua, de produção de texto, de produção da leitura. Eu acho que é uma chance que os alunos têm, que até então isso não era oferecido para esse tipo de clientela que nós atendemos. A gente começou há 1 ano e meio, né? Desenvolvendo todo o trabalho com muita paixão, como eu disse, com muito amor, e ele vem crescendo a cada dia, né? A resposta disso está na própria procura que houve nessa matrícula agora para 95. A receptividade das comunidades foi muito grande para com o programa. Nós estamos informatizando 5 escolas, né? Criando 5 salas de informática educativa. Cada sala de informática educativa com 6 equipamentos e 1 impressora, sendo o trabalho dos alunos feitos no horário complementar. O nosso grande sonho é que esse projeto seja estendido para os demais ginásios públicos e que o número de computadores aumente de forma que possa atingir também um aluno de tempo parcial. Eu coordeno aqui a equipe que trabalha com a implantação da videoeducação nos CIEPs, CAICs e ginásios públicos. Como é que se dá esse trabalho, né? Esse trabalho ele se dá da seguinte forma: a gente tem uma saída externa que a gente vai a cada escola, né? A cada polo de CIEP, de GPs, e a gente faz um treinamento com elas. A gente fala quais são os princípios da videoeducação. Por que a videoeducação no segundo programa foi pensado dessa maneira, né? Que a gente tem sempre, o segundo programa de educação tem como preocupação essa construção do conhecimento dessa criança, desse aluno. E a videoeducação está aí como mais um elemento para essa construção desse conhecimento. A videoeducação, ela não tem como objetivo ilustrar uma aula ou reforçar alguma dificuldade da turma, né? Não serve de apoio ao reforço do professor, mas ela tem como objetivo ampliar conhecimentos. O menino do CA, por exemplo, falou que a videoeducação era um lugar, a sala da videoeducação era um lugar muito importante, a aula, porque permitia que ele sonhasse. Sonhar no sentido de você poder dar asas à sua criatividade. Isso é uma coisa fundamental. A nossa função aqui é justamente proporcionar à Secretaria Extraordinária uma política esportiva para todas as unidades de ensino. Nós temos diversas funções aqui dentro dessa coordenação, sendo que nós temos uma função principalmente de capacitação de todos os profissionais envolvidos nas unidades. É feito através desde o início do programa, uma função de acompanhamento também das unidades escolares, das necessidades, como está sendo desenvolvido esse trabalho, e também das outras atividades paralelas, o clube esportivo, são as atividades de final de semana, as colônias de férias desenvolvidas, os próprios cursos de capacitação desses professores, dos recreadores, enfim, é um trabalho bastante amplo e que nos causou
um grande contentamento nesse final de ano. A principal função do animador cultural é abrir a escola para um espaço de cultura junto à comunidade. Qual o trabalho de um coordenador de animação cultural? É agitar a equipe toda de animação e tentar controlar a agitação dele. Ao mesmo tempo que você dinamiza, você tem que controlar um pouco o excesso de animação do trabalho. A ideia do professor Darcy Ribeiro foi de que essas bibliotecas do CIEPs, elas tivessem, além da função de uma biblioteca escolar, elas têm a função de uma biblioteca pública, tá? No estado do Rio, antes do segundo programa, havia cerca de 110, mais ou menos, bibliotecas públicas. E com a criação das bibliotecas do CIEP, esse número aumentou em torno de 400 e poucas bibliotecas. E é uma biblioteca que atende ao aluno, né, ao professor e à comunidade. O último concurso público que houve para bibliotecários do estado do Rio foi em 70 ou 75. Nunca mais houve um concurso para bibliotecários. E no segundo programa, nós conseguimos que houvesse um concurso para bibliotecários atuarem em escolas, coisa também que nunca houve. Nós nunca tivemos concurso, acho que até no Brasil, para bibliotecários atuarem em bibliotecas de escola. Abrimos um total de 400 vagas, não foram preenchidas porque algumas não passaram e mesmo o quadro de bibliotecário no estado é pequeno. Mas nós estamos com mais ou menos 110 bibliotecários. Então isso é uma vitória da nossa classe, da secretaria, né, do professor Darcy Ribeiro, da dona Tatiana Memória, da Ana Lígia Medeiros, que lutaram todos para esse concurso. E é uma inovação dentro do nosso estado. Quando a gente chega num município carente, né, como é Duque de Caxias, Belford Roxo, e que você vê aquela dona de casa chegando à biblioteca, esse para nós aqui eu acho que é a coisa mais gratificante. E ela é atraída por vários meios, né? Por exemplo, através de uma procura de uma receita, de doce, de um salgado, né? Então a gente oferece, dá informações assim, de utilidade para essa comunidade bem práticas. E através dessa entrada dela, em busca dessa informação, ela começa a ver outras coisas dentro da biblioteca. E o aluno poder contar com uma biblioteca com um acervo muito bom. Nessas suas passagens pelos CIEPs, fazendo o seu trabalho, você lembra de alguma história que você não consiga esquecer em relação a alunos ou a mães de alunos, em relação aos livros? Sim. Uma mãe de uma criança que chegou à biblioteca e tirou o sapato para entrar. Ela achou que aquele lugar ali era um lugar muito especial. E eu estava lá quando ela chegou e ela tirou o sapato para entrar. E eu não esqueci isso. Por maiores que sejam a emoção e a paixão que observamos nesse depoimento, é preciso observar também a elevadíssima relação custo-benefício que existe nesse trabalho nos CIEPs. Numa época em que tanto se fala na reengenharia das empresas, não há dúvida nenhuma de que os CIEPs oferecem um desempenho de tão alta qualificação que são uma lição também para a reengenharia da iniciativa privada em nosso país. Nós acabamos de ouvir depoimentos sobre várias das atividades fundamentais do CIEP, como informática, videoeducação, biblioteca e também sobre animação cultural. Que balanço você faria do trabalho da animação cultural neste ano nos CIEPs? A gente descobriu uma coisa muito importante, que a gente sempre trata a comunidade carente, as comunidades menos abastadas, né? E, no entanto, a gente descobriu que elas são querentes. E isso torna a relação muito melhor, porque o carente, a ele cabe receber alguma coisa do abastado. E ao querente, ele tem a própria vontade, impulsionado por essa vontade, ele transforma as coisas, né? E com essa parceria com a comunidade, quando ela entra nos CIEPs, através da transformação dos CIEPs em centros culturais, né, que aquele espaço enorme, arquitetônico, lindo, em todas essas comunidades que a gente tem, das 500 unidades, e cada um com sua característica, de Paraty, a Porciúncula, né, passando pelo Rio de Janeiro, e esse espaço ser transformado num espaço de centro cultural, né? A animação cultural, quer dizer, começa por ser um trabalho também pedagógico realizado com os alunos do colégio, mas se espalhou pelas comunidades em volta, né? Isso acontece em
todos os CIEPs, em mais de 400 escolas? A relação com a comunidade? Com a comunidade. Claro que sim. Inclusive, e esse veio com o pedagógico que você colocou, também acontece por aí, né? Lá no quilômetro 33, em Nova Iguaçu, estado de Madureira, a gente encontrou uma artesã que trabalhava com taboa, né? Essa matéria que se faz esteiras e bolsas, e ela denunciou na entrada dela no CIEP de que estava se queimando os tabuais daquela região e a matéria-prima que ela precisava para o trabalho. E isso dá um gancho para o trabalho pedagógico enorme, porque aí se trabalha junto com a própria criança, de cidadania, quando se fala da obrigatoriedade da coleta de lixo, né, pelo governo, e de todas as questões, e da própria atitude impensada de... Mas vocês já estão trabalhando na questão da coleta de lixo também? Se coloca o tempo todo isso. O tempo todo? Em comunidade onde o lixo é um problema. Sei. Não, e o Rio de Janeiro está iniciando um programa de despoluição da Baía de Guanabara, que é o maior programa ambiental em andamento no Brasil, neste momento, com financiamentos internacionais de 700 milhões de dólares. Agora, não vai adiantar nada despoluir a Bahia com esse dinheiro todo, se não se implantar no entorno da Bahia a coleta seletiva do lixo, vai poluir de novo. Então, esse trabalho já tem em vista... Quer dizer, o trabalho da animação cultural, quer dizer, integrado com o trabalho de todos os outros profissionais da escola, como o Luizinho falou, quer dizer, traz da animação cultural, traz de fora para dentro e faz o trabalho também de dentro para fora da escola. Quer dizer, ela é a ponte, mas é uma ponte viva, um fluxo constante de troca entre a comunidade e a escola, no sentido de trocar informações que a escola elabora e leva à comunidade, assim como informações da comunidade fundamentais para organizar, para conhecer melhor e tirar dali ensinamentos relativos ao dia a dia de cada um, como transformar essa comunidade em algo que a gente quer que aconteça assim. Como transformar essas localidades em comunidades também, ajudar esse passo, que é um passo importante. A gente chama tudo de comunidade, mas comunidades são localidades que encontram objetivos comuns, né? E o CIEP como um grande espaço que... Sim, a comunidade pressupõe convivência. Isso, né? E o CIEP como um grande espaço que é ocupado pelas demandas, né, daquela localidade, ele acaba reforçando muito mais os vínculos, os elos, né, das pessoas com os seus objetivos comuns. E daí as localidades se adiantam mais no passo que tem que dar para se transformar em comunidades. Zezé, depois, no terceiro bloco do programa, nós vamos entrar mais a fundo, mais detalhadamente, no programa do aluno residente. São aquelas crianças que moram no próprio CIEP, que nós vamos examinar mais em detalhe. Mas esses alunos residentes lá no CIEP, que são em geral crianças que estavam meio abandonadas, ou estavam sem família, ou na orfandade, ou na rua, né? Ameaçadas pelos esquadrões de extermínio, né? Essas crianças participam integralmente desses programas, por exemplo, da animação cultural, desse negócio de computador na escola, de biblioteca, de tudo isso? Olha, o projeto, da forma como a gente, não é, concebe, né, a construção dele dentro desse programa maior, ele vem dando contribuição efetiva para a democratização dessa escola. E é evidente que o aluno residente, ele é um aluno comum da escola, então ele participa de todas as atividades, não é, pedagógicas, culturais, de educação física, enfim, todas essas atividades que fazem parte desse programa. O aluno residente, ele, sem nenhuma discriminação, ele participa. Sim, agora, efetivamente. de outro lado, ele não é obrigado a participar. Ele participa porque quer. Não, ele participa porque ele é um aluno, ele frequenta a sala de aula, ele ingressa na sala de aula no mesmo horário que os alunos. Sim, mas ele tem muito interesse em participar? É claro que tem, é uma escola. Não, eu estou perguntando isso porque esse é o atestado de que, de fato, lugar de criança não é na rua. É evidente, na escola, esse é o espaço de direito de toda criança, não é? E essa questão, né, eu acho que passa por aí, talvez até um preconceito, mesmo dentro da área da educação, que aquele menino que não apresenta condições, não é, assim, aparentes de frequentar uma sala de aula, ele jamais teria condições de enfrentar um currículo, não é? Mas o CIEP realmente é uma escola democrática e ela é diferente, sim, na maneira exatamente de encarar as crianças, não é? Quer dizer, os desiguais socialmente
tem um espaço dentro do CIEP, não só na educação juvenil, não é? Onde ele já ultrapassou essa fase, não é, de escolaridade, de ciclo básico, não é? Mas, fundamentalmente, essas crianças de 6 a 14 anos, o espaço está reservado para elas no CIEP. E deve haver um retorno pedagógico dessas atividades todas. Quer dizer, não é qualquer escola que tem computador, que tem biblioteca, que tem teleeducação, que tem animação cultural, que tem um programa de alunos residentes e que tem assistência médica e odontológica. Agora, do ponto de vista da preocupação daquelas pessoas que legitimamente acreditam que a escola é o lugar onde se aprende, né? O que é que se acrescenta de aprendizado com essas atividades todas? Eu acho que é a transformação do indivíduo, entendeu? É a transformação do indivíduo num cidadão pleno, né? E no caso da educação juvenil, quer dizer, esses jovens que tiveram a sua vida escolar interrompida, quer dizer, estão voltando, mas ao mesmo tempo são solicitados pelos outros atrativos da vida urbana, dessa nossa vida metropolitana. O que é que isso significa para esse jovem? A gente sempre comenta na coordenação de educação juvenil, quer dizer, que a escola para esses jovens, ela sofre uma grande concorrência, que é essa vida, né, urbana, como você colocou. Quer dizer, nós temos um forte concorrente e nós temos que transformar esse espaço escolar, de fato, num espaço muito agradável para esse menino. Porque ele já teve uma experiência não muito longe, de uma experiência não muito positiva. Então, ele, de fato, ele precisa encontrar dentro desse espaço escolar uma nova proposta de ensino. E, principalmente, um espaço que se transforme numa parceria, né, que respeite esse menino e que não reforce a discriminação que ele vem sofrendo ao longo dos anos, mas que trabalhe junto com ele, mas que trabalhe junto com ele a construção desse conhecimento. E uma coisa bastante importante que a gente percebe, nas diferentes unidades que hoje nós temos a educação juvenil implantada, a gente consegue manter uma relação muito mais fácil com as comunidades. A aceitação por parte da comunidade desse espaço escolar, nas unidades com a educação juvenil, se dá de uma forma muito mais tranquila. Até porque esses meninos que estariam do lado de fora, né, quer dizer, brigando, e eles estão dentro da escola, eles fazem parte desse espaço. Então esse é um dado bastante importante. Isa, esses adolescentes da educação juvenil, que vêm com esse handicap, né? Eles têm o mesmo aproveitamento das crianças que vêm lá pequenininhas, que são bem tratadas desde o começo? Exatamente, o mesmo aproveitamento. É bem verdade que a idade da educação juvenil, a adolescência e a pré-adolescência, eles precisam de muito mais motivação, né, da escola do que a criança de 6 a 12, a 14 anos. A escola tem que ser muito mais interessante do que a rua. Para essas crianças. Tem sido. Não é, Carlos Alberto, de um modo geral. Exatamente. Nós vamos ao nosso segundo intervalo e depois vamos falar especificamente sobre o trabalho social dos CIEPs. Até já. Onde vão ser contempladas todas as perspectivas que a criança tem de direito, como o lazer, tem a sua garantia de lazer, tem a garantia não só do lazer como da escola, tem a garantia da alimentação e de todos os cuidados necessários a uma criança. Eu acho o projeto como um todo, desde sua concepção, quer dizer, a brilhante concepção, né, que é a concepção do professor Darcy Ribeiro. Acho que o projeto como um todo é um projeto absolutamente inovador e utópico, como todo grande projeto, utópico no sentido não de não ser possível, mas utópico no sentido do sonho a ser realizado. Ele é um trabalho diferente de todo o trabalho que eu conheço em termos de saúde, que é a minha área específica, né, de especialização. O trabalho que a gente vem desenvolvendo é um trabalho de saúde escolar inteiro e totalmente integrado com todas as atividades dentro da escola. Eu acho que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho absolutamente inovador e pela nossa avaliação, agora no final desse segundo PE, nós avaliamos pelo menos a parte de saúde como tendo atingido talvez, não 100%, como utopia, mas 80% das metas que nós nos determinamos e das metas não só da área de saúde. A minha função é coordenar o projeto da materno-infantil, que compreende 2 subprojetos, a suplementação alimentar e o espaço materno-infantil.
A suplementação alimentar tem o objetivo de atender as famílias mais pobres da comunidade, atendendo as mães gestantes nutrizes e as crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Foi feito pela coordenação de treinamento, eles fizeram uma amostragem e fizeram um levantamento, uma pesquisa com pais de alunos, né? A saúde ficou lá, quer dizer, dentre as questões relativas à saúde que foram avaliadas pelos pais, pela comunidade, né, que utiliza o CIEP, a saúde ficou com 87% de avaliações entre muito bom e bom. Então eu acho que não sou eu que estou dizendo, né? Mas a comunidade que é servida que está dizendo que o nosso trabalho efetivamente foi bem realizado. Criança que estava na rua, criança que hoje tem escola durante o dia todo, quer dizer, essa criança a gente está salvando para o amanhã, entendeu? Então eu acho que seria um desastre se isso desmoronasse assim, sabe? Principalmente o ciclo básico, que acho que já está uma coisa bem estruturada. O que é a campanha da fome diante desta nossa realidade que é o CIEP hoje? O que é o Estatuto do Menor e do Adolescente? O CIEP hoje, com aluno residente, todo esse segundo programa é a prática do Estatuto do Menor e do Adolescente. Ele é a prática da lei que está, a lei maior que é a Constituição, que é dever, obrigação do Estado oferecer à criança do ensino básico uma escola em que garanta a cidadania dessas crianças. Então isso o Estado fez, e fez muito bem. Mesmo os adversários mais empedernidos do CIEP são sensíveis a uma de suas peculiaridades, o programa do aluno residente. Há em todos os CIEPs uma casa, um lar, que é administrado por um casal que tem treinamento e que acolhe cerca de 15 crianças que vivem lá, estudam na escola e participam das suas atividades. Essas crianças, algumas delas são recolhidas da rua, outras vão para lá preventivamente e não chegarão a ter o destino de vítimas como aquelas da chacina da Candelária. Zezé, qual foi o avanço do programa do aluno residente neste ano? Olha, nós tivemos uma ampliação desse trabalho em 75 municípios do Rio de Janeiro. Tivemos, assim, dados numéricos, não é? Quantitativos, 332 residências hoje ocupadas por alunos residentes. Um mínimo de 15 a um máximo de 24 alunos acolhidos nessas residências. E num total de 299 CIEPs, não é? Com residência dentro desse programa, não é? Dentro desse espaço maravilhoso que é o CIEP. Você falou que está em 60 e poucos municípios do estado. Então 75 municípios do estado têm o projeto Alunos Residentes. Está na grande maioria dos municípios? Grande maioria. Faltam quantos? Faltam poucos municípios, mas olha só, tem alguns municípios como Paraty, por exemplo, tem o CIEP, mas não tem residência. Sei. Alguns CIEPs, principalmente do interior do estado, sem residência, evidente que nós não poderíamos atingir. 75 é quase que a maioria dos municípios onde tem CIEP com residência. Quantas crianças estão vivendo nos CIEPs? Em novembro, a nossa coleta de dados, não é, acusou 5.011 crianças, não é, nessas residências. 5.000 crianças que não estão na rua. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, dentro da escola. Não é, as residências dos CIEPs não são como os antigos estabelecimentos de internação de criança, como aqueles reformatórios terríveis, ou mesmo orfanatos. E hoje banidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, não há uma vigilância policial. A criança que não precisa fugir, a criança que quiser sair, sai e vai embora, Perfeito, né? E quantas crianças foram embora esse ano? Você tem uma ideia? Não, nós tivemos reintegrados durante o ano de 94, 600 e, vamos dizer, 40, 30 e poucas Quer dizer, crianças. Que tinha o estado... Exatamente, elas foram acolhidas na residência, passaram um tempo e, de acordo com a situação, né, que gerou esse
encaminhamento, a situação foi amenizada, Sei. foi atenuada, a criança volta... Sim, perfeito, a vida familiar se recompõe, mas ele volta continua no horário integral da escola, não é? Que é um dado importante. Mas enfim, nós tivemos, frequentemente temos notícias, né, de rebeliões em presídios, né, e rebeliões em orfanatos, como se presídio e orfanato fosse a mesma coisa. As crianças desses orfanatos querem fugir de qualquer maneira. Então eu quero saber, muita criança desiste da residência no CIEP e vai embora ou não? Não, não, isso não é um dado que nós temos, não é computado em momento nenhum. Quer dizer, já houve questão assim de menino já na rua há algum tempo, no grande centro do Rio, quer dizer, com 8 anos de rua, ele fez uma tentativa, isso foi no Caíque do Caju, fizemos uma tentativa dele se adaptar ao sistema escolar, não é? E não deu certo. Ele chegou à noite. Uma criança só em 5 mil. Quer dizer, daí também a gente tira um ensinamento, né? Quer dizer, de que essas crianças que estão há muito tempo já no grande centro do Rio, elas precisariam de um trabalho intermediário para ingressarem no CIEP. Eu estou com a vontade de dar um depoimento desde o outro bloco em relação ao aluno residente, né? Nas várias visitas que eu fiz a esses CIEPs, o que eu observo desses alunos residentes, Augusto, termina o horário de aula, eles vão lá, trocam de roupa, eles voltam para a quadra. É uma felicidade, é uma satisfação estar. Quer dizer, essa escola é tão bonita, é tão prazerosa, que aquelas crianças que habitam e que têm a residência ali, eles não se cansam de estarem brincando. É muito bonito isso, realmente é uma escola que, como você coloca, os 5 mil e tantos alunos que estão ali, eles não estão em reformatório. Eles estão numa escola bonita, que eles sentem como a casa deles, eles sentem prazer de estar lá. Isso é muito bonito. Eu fiz questão de perguntar se havia evasão, porque o CIEP, ao contrário da escola convencional no Brasil, que parte das nossas elites considera que é suficiente para resolver os nossos problemas, mas na nossa escola convencional há uma evasão brutal, que parece que chega às vezes a 50% no primeiro ano. No CIEP não há evasão. Nos alunos residentes não há evasão. Na educação juvenil, a evasão é alta, professor? Olha, só fazendo um gancho também com a Zezé, quer dizer, essa escola ela extrapolou de fato aquele espaço com o único objetivo pedagógico, né? Ela tem uma ação social, uma ação política muito grande. Quer dizer, na medida em que ela está preocupada não só com os meninos na idade básica, né, do ciclo básico, ela também está preocupada com os meninos que não tiveram essa oportunidade da residência e, portanto, saíram da escola por diversos motivos. E aí entra a questão da educação juvenil resgatando uma parcela da dívida que é nossa enquanto instituição, porque, de um modo geral, esse menino já passou por uma escola anterior. Então entra a educação juvenil ampliando a ação dessa escola. E aí a gente percebe que na educação juvenil nós temos uma concorrência muito grande, né, em alguns segmentos sociais, quer dizer, inclusive em alguns municípios do nosso estado, onde a questão da rua, hoje em dia, está muito perto desse menino, né, as facilidades. Então a escola precisa e deve a todo momento criar com esse menino, construir com esse menino um compromisso e uma responsabilidade maior com esse espaço. Então nós temos, em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, algumas dificuldades ainda em relação à evasão desse menino. Mas nessa faixa etária de jovens, até pela concorrência muito fácil e o limite que eles têm ali com essas questões que rolam no dia a dia junto a esses meninos. Sobre essa questão da evasão, é interessante a gente colocar o seguinte, quer dizer, o projeto também tem um objetivo de interromper o processo de evasão escolar que vive a criança que vive em dificuldade social, não é? Que tem um familiar com problemas sociais graves e que naturalmente isso daí retira o menino da escola, não é? Antecipadamente, precocemente. Então, quer dizer, o projeto também prevê isso. Quer dizer, o aluno matriculado na escola que inicia o seu processo de evasão, ele tem a residência como um recurso para retê-lo na escola. Quer dizer, se der um problema na família... Evidente que ele tem a residência como um recurso, não é, para isso. Então, quer dizer, nós não podemos perder de vista a questão da evasão simplesmente pelo fato que ela não está só ligada a uma escola maravilhosa, um currículo muito bom. Ela não está só ligada a isso, mas ela está também e fundamentalmente ligada à questão social
tá entendendo? Dessas famílias. Então, quer dizer, a criança, na verdade, ela sai da escola para complementar a renda familiar, ela sai da escola porque os pais já estão se desobrigando do sustento daquela criança. Então, quer dizer, essas questões todas, a escola, como o CIEP, está atenta. Então, quer dizer, aí é que eu fico realmente, eu sou uma pessoa comovida, não é? E apaixonada, mas sobretudo comovida, porque uma escola como o CIEP, que pensa toda essa questão social e tenta resgatar isso, né? Quer dizer, nós estamos no caminho certo da construção da cidadania brasileira. Luiz Augusto, nesse trabalho de animação cultural, vocês já pensaram em levar essa animação cultural? Nós vimos cenas no início desse bloco maravilhosas, quer dizer, palhaços, cenas de acrobacia, essa coisa toda. E vocês já pensaram em levar isso para a rua, para atrair as crianças que ainda não tiveram a oportunidade de chegar ao CIEP? Se faz muito até isso, né? Em Itaguaí temos o Globo Escolar, um trabalho iniciado pelos animadores culturais e outras equipes, né, do CIEP de Itaguaí, de Chaperó, e que lá eles começaram a utilizar uma praça que não era urbanizada dentro daquele município e com atividades desse tipo. E não só atrai as pessoas para a questão do CIEP, como também atraiu a prefeitura para a urbanização daquela praça, que passou a ter tantas atividades ali que chamou a atenção daquele local e a partir daí teve que se fazer uma reforma, né? E o Globo Escolar, ele trabalha com todas as escolas juntas com atividades culturais. Eles propunham não só o CIEP ir para a rua, mas as outras escolas também, com manhãs de criatividade e trabalhos de atividades diversas culturais, né? Isabel, os professores, né, estão de modo geral amadurecidos para esse papel social dos CIEPs, que vai muito além, né? O professor, afinal, assume o compromisso de educar um grupo de crianças. Ele não assumiu o compromisso de reformar sozinho a sociedade. É verdade. A gente vem desenvolvendo, a gente tem essa preocupação de que o professor, discutir com ele e apresentar para ele o grande desafio que é o compromisso social que está embutido na sua profissão. Como você falou muito bem, o professor, ele não tem só a missão, né, de ensinar a ler e escrever, mas a ler e escrever, além daquelas linhas do livro, mas a ler e escrever o mundo, né? A ler e escrever e perceber como que eu vou me integrar nessa sociedade, no sentido de transformá-la numa sociedade que eu considero ideal, né? Como é que, e eu, professor, eu tenho que estar atento, né? Constantemente atento, qual é o meu papel social, enquanto professor, enquanto profissional, né? Estar trabalhando e, ao mesmo tempo, né, promovendo a consciência, né, a construção da cidadania dessas crianças, desses adolescentes. Que aí é o do ciclo básico, é o da educação juvenil, discutindo também com os outros profissionais dessa escola, né, que são serventes das merendeiras. Eu estava me lembrando aqui, a gente não tem inspetor de aluno. Não tem inspetor de aluno? O CIEP não tem inspetor de alunos. Não. Seria a questão da idade... Isso. A idade problemática, sim, né? A dele não deu para ter ou não tem porque não... Não, porque não é para ter. Proposta. E não precisa. Não precisa ter. E é um desafio, porque a gente foi educado numa escola que tinha o Bedel, tinha um inspetor de alunos, né? Nós fomos educados nessa escola que tinha alguém que tomava conta da disciplina do lado de fora. Mas não nos deixavam pensar. Né? E agora o que a gente quer que... E a gente coloca isso para os profissionais, que eles dizem assim, muitas vezes no início dizem assim, mas não tem inspetor, quem é que vai tomar conta da disciplina? Mas aí a gente tem que começar a discutir isso dentro do espaço da sala de aula, a gente tem que discutir com um grupo de serventes, de merendeiras, né? Todos os profissionais têm um compromisso social. Educadores de espaços abertos. Exatamente. Mais uma vez coletivizando a responsabilidade de todos. Comprometendo o coletivo com essa construção. Isso é uma coisa muito bonita, junto. Né? Construindo juntos. Os professores estão construindo juntos. Iesa, para terminar, o que é que você acha que professores, alunos, comunidades, animadores culturais, pais residentes, médicos, enfermeiros, toda essa comunidade dos CIEPs, o que é que essas pessoas podem construir juntas no ano novo que está aí virando a esquina? Eu não sei, eu acho que nesse momento a nossa preocupação maior, eu acho que de todos que você falou e todos da Secretaria, é a continuidade desse projeto.
só a continuidade desse projeto vai garantir esse futuro novo que a gente quer para 95. Nós encerramos esse programa na certeza de que a continuidade desse projeto terá o apoio do povo do Rio de Janeiro. Esse programa volta no próximo domingo. Bom dia.